Tá bom. Vamos nos alimentar com a palavra? Se bem que nós já fomos aqui bem alimentados, né? Com essa introdução. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler aqui um pouquinho, a partir do verso 1 até o verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Vou repetir. Mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, guarde essa parte. Penina, sua rival, ou seja, ela rivalizava com Ana, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios não se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Nascimento e dedicação de Samuel. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois de madrugada, eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para ficar para sempre, e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de ter o desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse:
Ah, meu Senhor, tão certo como você vive. Eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também eu entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Amém? Feche seus olhos, irmãos. Senhor, essa é a tua palavra que eu acabei de ler, ó Pai. Me conceda graça, Senhor, para poder entregar a tua mensagem, ó Pai. Que a sua palavra, Senhor, caia, Senhor, em terra fértil. Que venha dar muitos frutos no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há um tempo atrás, o Rubens me entregou um papelzinho com esse título aqui, ó. Eu até guardei. Ficou lá no imã de casa um bom tempo. Que está escrito assim, ó. O poder edificador e destruidor da mulher. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A mulher, ela tem o poder de edificar. Deus deu essa habilidade para a mulher. Só que quando a mulher não sabe usar esse poder que Deus concedeu a ela destrói tudo. E eu falo para você, ela não só tem o poder de edificar na sua casa, no seu lar, como também aonde ela estiver, no ambiente que ela estiver de casa, do trabalho, dos relacionamentos, das pessoas com quem ela convive dentro da igreja. Aí você pode pensar, aí você que é homem, mas essa não é uma palavra para se pregar no domingo, é para pregar no congresso de mulheres, no culto de mulheres. É sim. Sabe por quê? Você que é jovem, você ainda não se casou, você é solteiro, você está à procura de uma esposa, você vai poder identificar agora, através dessa mensagem, Deus vai me dar graça, eu vou conseguir transmitir para a igreja, as características de uma mulher edificadora, mulher sábia. E aquela que não é edificadora, ela é o quê? Destruidora. E você também que é homem, que é casado, você vai identificar se a sua esposa está sendo uma Ana, uma mulher sábia ou uma Jezabel, que destrói tudo, que manipula. E para você não escolher uma esposa assim, meu jovem, porque a Bíblia ela é bem clara e nós vamos falar a respeito disso, o tanto que uma mulher destruidora é terrível na vida de um homem. Então essa palavra hoje, irmãos, ela veio para edificar a minha vida e edificar a sua vida como igreja. Amém? A Bíblia aqui, ela relata para nós a história de Ana. Ela estava diante de um problema humanamente impossível de se resolver. Ela não tinha saída. Deus a havia deixado estéril, nós lemos aqui. Mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Ela era casada com Eucana, seu marido o amava, mas ela não conseguia conceber. Ela não conseguia ter filhos. E a gente pode aprender muitas coisas com a vida dessa mulher. Ela tem muitas coisas a nos ensinar nessa manhã. E o que nós podemos aprender com Ana? O que nós podemos ser como ela para nós não sermos Jezabel? Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Então a mesma mulher, ela tem o poder de edificar e o poder de destruir, colocar abaixo, fazer um estrago. E essa escolha de edificar ou destruir está nas nossas mãos. Está na decisão nossa, que a gente toma todos os dias. A cada dia nós fazemos uma escolha. Ela é diária. Você escolhe quando você decide acordar de manhã, alguma atitude que você toma durante aquele dia, você vai escolher se você vai edificar ou se você vai destruir. Alguma resposta, a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Diante de uma ofensa, às vezes de um diálogo mais acalorado com seu esposo, a forma como você responde decide se você está edificando ou se você está destruindo. Porque você está escolhendo ser sábia ou você está escolhendo ser tola. E nós aprendemos muito com a história de Ana, porque nós temos a natureza de Eva. O que a Eva foi na vida de Adão? A manipuladora que induziu ele a tomar a decisão que ela queria. E os homens também têm a natureza de Adão. Porque se a gente não vigiar as nossas atitudes todos os dias, nós deixamos aquele velho homem, aquela velha mulher ressuscitar e dominar as nossas atitudes. E é por isso que nós temos que estar em vigilância constante da nossa vida. Então é uma decisão diária, é uma escolha de todos os dias. Se nós vamos ser as mulheres sábias, edificadoras ou destruidoras.
E quando nós renunciamos à natureza que é carnal, essa natureza pecaminosa, nós deixamos Deus construir em nós, através do Espírito Santo, a mulher sábia. Amém? Então, nessa empreitada, nós não estamos sozinhos, porque Deus quer cooperar conosco. Quem crê nisso? Vamos ver isso na palavra de Deus? Abra sua Bíblia lá em Salmo 127, rapidinho. Lá nos versículos 1 e 2, olha só o que a palavra diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Quem que é edificadora? Verso 1. A mulher, a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a palavra do Senhor diz que se ele não edificar a casa, em vão trabalha que edifica. Ou seja, você que é mulher, você não vai conseguir edificar a sua casa sozinha. Da mesma forma que o homem, como sentinela, não vai conseguir guardar o seu lar sozinho. Porque quem que acorda cedo, dorme tarde aqui para trazer o sustento para casa, não é o homem? Então você não vai conseguir guardar a sua casa sozinho. Você não vai conseguir vigiar a sua casa sozinho. Se você não tiver Deus cooperando com você. É um trabalho em conjunto. E se nós não deixarmos que o Espírito Santo trabalhe isso em nós, nós não vamos conseguir edificar nosso lar, nossa casa. E a função de cada um é diferente. A mulher é edificadora e o homem é o provedor. E tem muita gente, principalmente a sociedade feminista, que discorda disso. Mas a gente fica com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. Podem falar mal de mulher que é submissa, que edifica o seu lar. Eu não me importo com o que o mundo diz. Eu me importo com o que a palavra diz. E por que funciona? Funciona, irmãos, porque faz meses que esse papel está lá em casa. Que o Rubens falou para mim, eu quero que você ministre uma palavra com esse tema. Mas Deus não permitiu que fosse antes. Por quê? Porque Ele ainda estava tratando comigo. Porque eu luto todos os dias contra essa natureza aqui, ó, de Eva, que tenta fazer eu querer ser a manipuladora dentro do meu lar. A mulher tola, que eu tenho que destruir ela todo dia, porque senão ela arrebenta com a minha família. Não é fácil, é uma renúncia diária. Nós temos que lutar todos os dias contra o pecado que tenta nos destruir. E quando nós lemos lá em Eclesiastes capítulo 7, 26, foi o rei Salomão que escreveu isso na sua velhice, depois de ter tido muitas mulheres. A Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. Ele era bem experiente já. Então ele sabia do que ele estava falando. Olha o que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 7, 26. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilhas e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá ser o seu prisioneiro. Existe coisa pior que a morte, a Bíblia fala. Essa mulher aí, ó, coração é rede. Agora aquele que cair nessa rede está arruinado. E a Bíblia nos relata e nos ensina, irmãos, que nós temos que tomar cuidado. Olha, quem agrada a Deus fugirá dela. Mas o pecador, ele é igual aquele inseto, né? Que vai direto na teia da aranha e cai lá e fica. Ele vai ser enlaçado, ele vai ser preso, ele não vai conseguir sair mais. E a Bíblia mostra para nós um exemplo claro de um tipo de mulher como esse. Uma mulher destruidora, tola. A Bíblia mostra muito claro para a gente que Jezabel era essa mulher. Lá no livro de 1 Reis, ela mostra que Jezabel era uma mulher manipuladora, sedutora. Ela matava os profetas, introduziu idolatria em Israel. E ela mandava em Israel, mandava no marido, mandava em todo mundo. O marido fazia tudo que ela queria. Ela falava, o marido executava. Ela que determinava o que acontecia em Israel. Uma mulher terrível. E o que é o perigo, irmãos? Quando a mulher, ela não é edificadora, ela se torna uma manipuladora.
Por quê? Tem que ser tudo do jeito dela. E a vida se torna o quê? Um desastre. E ela não acaba só com a vida dela. Ela acaba com a vida de todo mundo que está em redor dela. Porque se não for do jeito dela, não presta. Não serve. E ela torna a vida de todo mundo um inferno. Literalmente falando. Porque está tudo ruim para ela. Nada está bom. É uma reclamação constante, é problema atrás de problema, e ela não enxerga nada de bom na vida, nem da família, e nada está bom. E ela começa a querer ter o controle da vida das pessoas. E nós temos que vigiar o tempo todo para nós não sermos esse tipo de pessoa, irmãos. E você, irmão, que é casado com uma esposa que se encaixa nessas características, se posicione. Se posicione, porque você é o sacerdote da sua casa. Sabe por quê? Quem que usa um tipo de mulher desse é Satanás, que está dando um baita de um espaço que está destruindo a família. E você tem que vigiar. Você tem que guardar a sua casa. Você tem que ver onde há brechas nos muros e se posicionar. E se você, mulher, está tendo esse tipo de atitude de ser uma mulher manipuladora e controladora, se posicione também. Peça perdão a Deus e peça para Deus te dar sabedoria. Porque senão você vai botar a tua casa no chão. Você vai destruir com as suas próprias mãos. E a Bíblia nos ensina muito através da vida de Ana. Por quê, irmãos? Vamos analisar aqui a vida de Ana. Nós vemos uma mulher com uma situação bem complicada. Vamos aqui destrinchar um pouco o que Ana estava vivendo naquele momento. Ela era uma mulher que, ao ser quebrantada, e a Bíblia diz que foi Deus que permitiu que ela tivesse estéril, que ela não gerasse. Ela, através da sua necessidade, daquela situação, ela permitiu que Deus mudasse a sua história, só que não apenas a sua história. Ela mudou a história de Israel. Pensa bem, ela não permitiu que Deus mudasse apenas a sua história. Através da história dela, Deus mudou a história de Israel. Como que nós vemos isso, irmãos? O primeiro livro, o livro aqui, ó, que nós acabamos de ler, de 1 Samuel, ela mostra como que Ana buscou a Deus, de todo o coração. A renúncia que ela fez. Mostra detalhadamente de onde que ela era, quem era a família do seu esposo, da tribo de Efraim, era um levita. A tribo de Levi era consagrada, separada para servir na casa do Senhor. E ela não podendo gerar filhos, o seu esposo pegou uma segunda mulher, Penina. Aí nós não vamos entrar aqui no mérito da poligamia dentro da Bíblia. Só que Deus deixa claro qual é a vontade dele na palavra dele. Deus criou duas mulheres para Adão? Não? Deus aceitou a solução que Sara apresentou para Abraão? De arrumar uma escrava para ele ter filhos com ela? Então a Bíblia deixa claro qual é a vontade de Deus. Apenas uma, já lá na criação, Ana. Então, se Eucana confiasse em Deus, assim como Ana, ele não teria pego uma segunda esposa. E a vida de Ana ainda ficou mais difícil. Já estava difícil, porque ela era rejeitada na sociedade. Ela não podia dar filho ao seu esposo. Seu marido vai e pega uma segunda esposa. Por quê, irmãos? Porque na sociedade da época era um arranjo social. Se você não conseguia ter filhos com uma esposa, você não poderia deixar de dar descendentes. Porque senão você não teria direito a continuar com a herança na família. Era uma cultura da época. O povo tinha que ter descendência. Era crucial para manter a herança da família naquela tribo. E o que acontece? Os filhos também naquela época eram o quê? Força de trabalho e força de guerra. Os homens principalmente iam lutar na guerra. Era tudo através de guerra, conquistas. Então, era necessário ter filhos. E Ana não conseguia gerar filhos. Então, Eucana pegou uma segunda esposa. E Penina se orgulhava. A Bíblia fala aqui para nós que ela rivalizava com Ana. Ela via Ana como a sua inimiga. Ela provocava ela. Porque ela conseguiu gerar filhos e a Ana não. Então ela era competidora com ela dentro da mesma família. A situação de Ana, irmãos, era muito mais difícil do que a maioria de nós aqui.
Se você olhar bem para o seu problema hoje, às vezes você pode analisar friamente, você vai ver que você não tem problema diante do que Ana tinha. Porque ela era rejeitada na sociedade. Ela não conseguia gerar filhos. E para a época, a mulher, se ela não gerasse filhos, ela não tinha valor algum. Era crucial que a mulher gerasse. E ano a ano, o que acontece? Eles iam oferecer sacrifício a Deus em Siló. E lá, o seu marido, ele dava uma porção dupla para ela. Porque a Bíblia diz que ele amava ela. Ele amava ela de verdade. E ele sempre fazia de tudo para agradar a Ana. Mas mesmo assim ela não estava feliz, ela se sentia humilhada. Nada estava bom para Ana. E aqui o que acontece? Ela começou a ir pelo caminho da mulher tola. A Bíblia diz que seu semblante estava triste, que ela não queria mais comer. E seu marido começou a perceber. E ele falava: Ana, eu faço tudo por você. Eu não sou melhor do que 10 filhos. E nada estava bom para Ana. Ela começou a viver o quê? A Bíblia diz exatamente o que ela sentia. Verso 10, amargurada. Começou a virar uma mulher amargurada. Verso 15, estava atribulada. E verso 16, excessivamente aflita e ansiosa. Olha o combo aí da destruição. Completo. Aflita, angustiada, amargurada, ansiosa. A vida dela estava ficando terrível. E o que acontece? Aquilo estava insuportável, ela já não aguentava as humilhações dentro da própria casa. Não bastasse a sociedade rejeitar ela, a humilhação ainda vinha de casa. E o que ela fez, irmãos? Essa é a tendência nossa como mulheres, viu? A gente como mulher, e eu me incluo nisso porque eu sou mulher também, o que acontece quando nós estamos ansiosas? A gente tende a despejar em cima do marido. Se não é casado, você despeja em cima de alguém que está no seu convívio social. Você começa a falar, cobrar e está tudo ruim, começa a reclamar e começa a ficar tudo terrível, azeda tudo. O que Ana fez? Ana enfrentou uma situação dificílima, ela não tinha saída. Ela tomou uma posição. Ela foi o quê? Buscar o Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente está numa situação igual de Ana. Um problema de saúde na família. Às vezes um problema financeiro que você não sabe como resolver. Você já não tem dinheiro, não tem emprego, ou em dívida. Às vezes o seu problema não é com o seu esposo. Às vezes você não é casada. Mas às vezes tem um filho que está te dando dor de cabeça. E você está vivendo ansiosa, preocupada, angustiada. Às vezes um filho que está aí saindo às noites, você nem sabe onde anda. E você não sabe como resolver seu problema. E aqui a Ana ensina para nós como que nós devemos fazer. Quando existe falta de paz, ansiedade, tribulação, nós temos que buscar o Senhor. O que a Bíblia diz é o seguinte, a esperança adiada faz adoecer o coração. Isso está lá em Provérbios 13, 12. E Ana estava ficando com o coração adoecido já. Porque ela estava deixando aquilo entrar no seu coração, aquilo estava fermentando. Estava estragando a sua vida. E ela se posicionou. Ela foi buscar o Senhor. Ela orou ao Senhor. E isso está relatado lá em 1 Samuel 10, 11. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando ela diz que sobre a cabeça dele não passará navalha, que é o voto do nazireado, ele seria consagrado ao Senhor durante todos os dias da sua vida. E Ana, irmãos, é interessante você observar aqui que Ana, ela colocou um alvo. Antes do filho ser gerado, ela voltou ao Senhor. E ela falou assim: olha, Senhor, se você me der um filho, ele vai ser consagrado ao Senhor e não vai passar navalha na sua cabeça. Todos os dias da sua vida ele vai servir na tua casa. E Salmo 127 que nós lemos, diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. E eles são o quê? Como flecha na mão do valente, do guerreiro. Ana, ela mirou um alvo muito antes de Deus responder a oração dela.
Ela colocou um alvo na vida daquele filho e falou: se o Senhor me der esse filho, ele vai ser consagrado ao Senhor e vai servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Ela estabeleceu um alvo para o filho dela. E o que Deus fez? Ele respondeu a oração de Ana. Só que antes de Deus responder a oração de Ana, vamos analisar essa oração que Ana fez. A primeira parte dessa oração mostra que Ana tinha um desejo de ter um filho. Por quê? Ela já estava aflita por ser estéril. Ela já sofria o desprezo e as provocações de Penina, sua rival. Preconceito da sociedade. O que ela estava tentando resolver, irmãos? Um problema pessoal. Até aqui, a primeira parte da oração de Ana, ela estava tentando resolver o seu problema. Ela estava se preocupando em ficar livre daquela humilhação que ela sofria na sociedade. E ela não se preocupou se essa oração estava certa ou errada. Ela simplesmente orou, ela clamou a Deus. Ela buscou o Senhor. Ela fez aquilo que ela podia. Só que à medida que Ana orava, a oração dela avançava. Ela não ficou no raso. Ela não ficou no superficial. Ela foi mais fundo com Deus. Ela pensou em um filho homem. E ela pediu a Deus: eu quero um filho homem do sexo masculino. Por que um filho homem? Você nunca se perguntou por que Ana queria um filho homem? Porque além de conservar a herança na família, que era necessário, ela não estava apenas querendo resolver o problema dela, ela estava querendo resolver o problema da família. Ela precisava que o herdeiro fosse homem. E a Bíblia fala por quê? Quando a gente lê lá em Números 27, do 3 ao 7, as filhas de Zelofeade, nós vemos que as mulheres de Israel não tinham parte na herança. As mulheres de Israel não recebiam herança, apenas os filhos homens. Então, se ela tivesse um filho homem, a herança continuaria na família, teria um descendente para herdar a herança. E além disso, ela era da tribo de Levi. Então, a tribo dela foi separada por Deus para servir no sacerdócio. Então, ela sabia que se ela tivesse um filho homem, além de manter a herança na família, ele poderia servir na casa do Senhor. Então, ela foi específica na sua oração: Senhor, eu quero um filho homem. E Deus concedeu o desejo de Ana, né, mais para frente. Mas olha só para vocês verem, irmãos, a terceira parte da oração de Ana que eu acho mais interessante. Ana, quando ela orou, ela atendeu também a necessidade de Deus. Porque ela conseguiu atender, orar no primeiro momento, ela pediu para Deus atender e resolver uma necessidade dela. Depois ela avançou um pouco mais e orou para Deus atender a necessidade da família dela. Só que quando ela avançou mais um pouco, ela pediu para Deus atender a necessidade dele. Porque Deus precisava de um sacerdote na casa dele. A família de Eli já estava corrompida. Nós vemos que ela tinha a preocupação de ter um filho para que pudesse conservar a herança, mas depois ela orou e fez um voto a Deus. E quando ela chegou no voto, aí ela alcançou o coração de Deus. Porque aí ela chegou onde Deus queria. Deus queria um sacerdote, um novo profeta em Israel, um novo juiz. E ele queria que a base fosse boa, porque aquela da casa de Eli já estava corrompida. E Deus levou Ana a sofrer. E olha que Deus permite isso na nossa vida, irmãos. Porque o sofrimento nos melhora como seres humanos, como pessoas. Deus permitiu ela ser espremida, para quando ela chegasse quebrantada diante de Deus, ela chegasse e fizesse o voto que Deus queria. Porque ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele será consagrado a ti e não passará navalha na sua cabeça. E aí a necessidade dela foi atendida. Porque a necessidade de Deus foi atendida. Muitas vezes, irmãos, quando nós oramos, nós queremos apenas a nossa necessidade atendida. Esquecemos da necessidade de Deus. E Deus decidiu agir nessa terra através da oração. É um meio legal que Ele usa. Ele decidiu que Ele vai agir, Ele vai responder quando nós clamarmos. E muitas vezes Deus está nos levando a um caminho, Ele quer que nós nos posicionemos, que a gente ore de determinada forma, só que a gente está preocupada só com as nossas necessidades. E a gente não está se importando com as dele.
E Ana, a partir daquele momento que a necessidade pessoal dela, ela começou a orar, avançou para a necessidade da família, saiu aqui do seu mundinho particular, avançou mais um pouco. Depois ela avançou mais um pouco. Deus respondeu a sua oração. Quando ela chegou no voto, e ela falou: Senhor, se você me der um filho homem, ele vai ser consagrado ao Senhor, e eu vou devolvê-lo a ti. Ele vai servir na tua casa todos os dias da sua vida. Aí Deus falou: agora sim. Agora eu vou te atender, porque você chegou onde eu queria. Irmãos, a oração de Ana se desenvolveu até encontrar a necessidade de Deus, até encontrar a vontade de Deus. E nós precisamos chegar a esse nível. Nós precisamos orar a ponto de alcançar a vontade do Senhor, de descobrir qual que é a necessidade dele. O que ele está precisando nessa terra? O que ele está precisando na igreja dele? O que ele está precisando fazer na vida do meu irmão? Sair do nosso mundinho, porque o nosso mundo, irmãos, é muito limitado. Nós não conseguimos muitas vezes entender o que Deus está fazendo aí no mundo espiritual. O que está acontecendo aí fora. As pessoas que Deus quer salvar, quer libertar. E nós, como igreja, muitas vezes estamos adormecidos, preocupados apenas com que Deus resolva os nossos problemas, atenda às nossas necessidades, sem nos importarmos com o que Ele quer fazer nessa terra através da igreja dele. E Deus, Ele quer que a gente se desenvolva o nosso relacionamento com Ele a ponto de estarmos prontos para orar, para que Ele resolva o problema dele nessa terra, através de nós. E nós aprendemos o que com a oração de Ana, irmãos? Para a sabedoria da mulher. 5 passos aqui, 5 pontos que eu gostaria de falar. Ana é o exemplo de mulher sábia. Quando ela não pôde resolver o seu problema, ela não ficou falando com quem não podia. Ela foi falar com quem resolve, com Deus. Quando ela chegou diante do profeta Eli, que o profeta viu ela chorando, achou que ela era bêbada e ainda advertiu, deu uma bronca nela, ela falou pelo motivo que ela estava orando? Vocês observaram isso aqui na leitura? Não. Apenas quando ela levou Samuel e entregou ele de volta, ela falou: é por este menino que orava eu. Ela não falou com ninguém, nem com o profeta. Ela falou com quem resolve o problema dela. Muitas vezes nós deixamos de ser atendidos por Deus porque nós abrimos nossa boca demais. Nós falamos com todo mundo. E nós não falamos com aquele que pode resolver o nosso problema, que é Deus, que nos conhece, que conhece o seu problema e o meu problema muito mais do que nós mesmos. Segundo, ela aprendeu a lançar a sua ansiedade do Senhor. Porque quando ela saiu da presença do profeta, o profeta falou: vai, que Deus conceda o desejo do teu coração. Falou que ela comeu, o seu semblante já estava bom, ela já não estava mais triste. Significa o quê? Que ela deixou a ansiedade lá. Ela lançou a sua ansiedade sobre o Senhor e lá ela ficou. Ela não pegou ela de volta. Ela descansou. Ela falou: se o profeta de Deus falou, vai acontecer. Eu recebo e eu descanso. 3, embora ela fosse provocada excessivamente pela sua rival, ela não revidou na mesma moeda. Antes, ela se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus e a seu tempo, Deus a exaltou. Ela sofreu em silêncio. Ela não jogou com a mesma moeda. Ela não usou as mesmas táticas que a sua rival fazia com ela. Ela se humilhou diante de Deus. E Deus a exaltou. E muitas vezes, irmãos, nós queremos o quê? Bater de frente. Se a pessoa está me provocando, eu vou provocar mais. Ah, se ele falou alto comigo, eu vou falar mais. E vira aquela 3ª guerra mundial dentro de casa. Por quê? Não se humilha. Vamos medir força para ver quem aguenta mais. Aí você está o quê? Destruindo o teu lar. Acabando com tudo. Acabando com a vida dos filhos. Acabando com a família. Às vezes tornando o seu ambiente de trabalho insustentável. Porque você não sabe se humilhar diante de Deus. Ela desenvolveu um relacionamento com Deus a ponto de perceber qual a necessidade de Deus. Olha o nível de intimidade que Ana foi. Ela desenvolveu um relacionamento tão íntimo com Deus. Ela chegava ali no templo, orava, via os filhos de Eli. Porque a Bíblia diz, lá no capítulo 2, verso 12 de 1 Samuel, que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor.
Ela estava lá em Siló com seu marido. Ela sabia que a casa de Eli já estava destruída. Aqui está precisando de um sucessor. Aqui está tudo perdido, virou bagunça. Então ela começou a orar e falou: Senhor, eu vou colocar meu filho à disposição do Senhor. Ele vai ficar aqui na tua casa e vai servir do jeito que o Senhor quiser. E a necessidade de Deus foi atendida através de Ana. E por fim, ela lançou o seu filho no alvo certo. Ela lançou o seu filho no alvo certo. Lá em Salmo 127 diz que os filhos são o quê? Flechas na mão do guerreiro. Irmão, você já assistiu, você teve curiosidade de observar uma competição de arco e flecha na sua vida? Eu acho que não tem nenhum esporte que o atleta fica mais concentrado para lançar alguma coisa, mais do que um dardo ou outro tipo de lançamento, do que o arco e flecha. Porque se ele não estiver focado, mirando para o alvo, e é questão de milímetros entre o lançamento e alcançar o alvo. Então você olha a expressão do atleta em competição, ele está ali focado. Ele não se distrai por nada. E quando o atleta lança a flecha, ele não tem a chance de pegar ela de novo e lançar de novo. É aquela só e acabou. E o filho é assim nas nossas mãos. Se você errar o alvo, já era. Ele já foi, já está lá no ar, esquece. Deus, pela sua infinita misericórdia, se Ele quiser, Ele muda o rumo daquela flecha e lança para o alvo certo. Só que é responsabilidade nossa, como pais, mirar no alvo certo. E foi isso que Ana fez. Falou: meu filho será consagrado ao Senhor. Irmãos, isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. Eu digo isso porque meus pais me consagraram ao Senhor. E minha mãe determinou, eu nem sabia, que você vai casar com o pastor. E não casei? Tudo bem que não aconteceu bem do jeito que ela queria. No início, né, Rubens? Ela imaginava outra coisa, que eu já ia namorar com um pastor e ia ficar noiva e ia casar com o pastor. O caminho foi meio diferente, mas aconteceu. Minha mãe sempre ministrou na vida da minha irmã: você vai ser uma adoradora. E hoje ela é levita na casa do Senhor. Então, mirar no alvo certo faz a diferença na vida dos seus filhos. E Ana soube edificar a sua casa, mesmo tendo tudo contra ela. Uma rival que competia com ela dentro de casa, o seu marido que muitas vezes não a compreendia, a sociedade contra ela. Ela soube buscar quem resolvia o problema dela. E, irmãos, quando nós oramos, nós importamos com a necessidade do Senhor de nossa oração. E a nossa oração, irmãos, que não seja só apenas uma lista de pedidos. Porque às vezes nós começamos a orar e parece que a nossa oração vira uma reza. Então todos os dias você ora sempre, claro, que nós temos que continuar orando, pedindo, e Deus está trabalhando nas nossas vidas. Vou contar para os irmãos o que aconteceu comigo há pouco tempo. Na oração da madrugada, costumava todos os dias orar por aquele mesmo motivo. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei: meu Deus, parece que eu só estou com uma lista de pedidos. Parece que eu estou chegando para o Senhor todos os dias como se o Senhor fosse um garçom e pedir todo dia: ó Deus, eu preciso disso, daquilo. E aquilo começou a incomodar. Aí um dia, irmãos, eu orei e falei bem específica com Deus. Falei: Senhor, eu não quero orar pelo aquilo que eu quero orar pelo que o Senhor precisa que eu ore. Irmãos, foi 2 dias. Tive um sonho. E nesse sonho, Deus me mostrou uma família e uma situação de morte naquela família. E Deus me levou a orar de madrugada, no mesmo horário de sempre, para que eu repreendesse o espírito de morte naquela família. Então a necessidade de Deus naquele momento era que aquela oração, aquela família tivesse coberta de oração. E eu me coloquei à disposição de Deus para cobrir aquela família em oração. Então não importava mais a minha lista de pedidos. É o que Deus precisava que eu fizesse naquele momento. E muitas vezes a gente só se importa com aquilo que a gente quer. Não importa com o sofrimento do irmão. Não importa com a necessidade do próximo. É apenas os meus pedidos. Enquanto, irmãos, nós estivermos fazendo orações egoístas, Deus não vai voltar o seu rosto para nós. Nós temos que nos importar com o que Ele quer realizar nessa terra, com os seus desejos nessa terra, para que a partir daí Deus trabalhe em nós. E muitas vezes, enquanto nós estamos orando, Deus está em silêncio,
Mas enquanto Ele está em silêncio, nós estamos sendo trabalhados por Ele. Muitas vezes de forma muito profunda, que nós nem percebemos, mas Deus está mexendo nas nossas estruturas. Você acha que Deus está dizendo não para você, mas Ele está trabalhando no seu caráter, Ele está te moldando, Ele está te quebrando para poder te construir de novo. Porque às vezes, irmãos, nós somos como filhos mimados. Nós queremos que Deus responda do nosso jeito e na hora que nós queremos. Só que Deus, Ele não age dessa forma. Ele conhece a nossa estrutura e sabe a forma como Ele vai responder e o tempo dEle agir nas nossas vidas. E o nosso trabalho é descansar. Porque nós temos um Pai que ouve as nossas orações. Nenhuma oração diante de Deus fica sem resposta. No tempo dEle, Ele vai responder. E da forma dEle. Só que o nosso trabalho é descansar nele. Amém? A Bíblia diz em Salmos 51:17: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás ao Senhor. Então, que nós possamos chegar diante de Deus com o nosso coração quebrantado, contrito, nos humilharmos de todo o coração e deixar que Deus mude a nossa vida. E através de nós possamos ser instrumento para Ele agir nessa terra. Ele mudar a história de vidas, de pessoas, da igreja, da nossa cidade, da nossa nação. Porque Deus, irmãos, tem muito que realizar. Mas muitas vezes nós estamos impedindo, porque nós não estamos deixando Ele nos usar como instrumento de oração, de cura, de mudança na vida de outras pessoas. E vamos nos alegrar no Senhor, como fez Ana, quando ela apresentou Samuel, quando ela levou Samuel e cumpriu o seu voto. E em todo momento, na oração de Ana, lá em 2 Samuel, capítulo 2 de 1 Samuel, ela demonstra alegria no Senhor, louvor, porque a alegria dela não estava no filho. Ela tinha tido filho, Deus tinha respondido a sua oração. Mas a alegria dela o tempo todo estava no Senhor. Ela estava exultante, se alegrando, se regozijando no Senhor. Que dessa forma nós possamos ser. Amém?